Oi, gente, eu sou Carol e esse é meu canal Quero Ser Parteira. E aí, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês sobre a doença hemolítica perinatal. Eu tô aqui estudando essa parte. Esse daqui é o livro do Resende de Obstetrícia. Ele é de 2013, eu comprei ele em 2014, quando eu comecei a pagar a saúde da mulher na faculdade. E aí vamos ver um pouco sobre essa doença, que é a doença hemolítica perinatal. Ela também é conhecida como eritroblastose fetal do recém-nascido. Com certeza todo mundo já ouviu falar, todo mundo já teve uma história para contar. Eu mesmo eu fui salva, né, pela imunoglobulina anti-D, porque a minha mãe é RH negativo, meu pai é RH positivo, a minha irmã nasceu RH positivo, e graças a essa imunoglobulina que ela tomou, após o nascimento da minha irmã, eu nasci sem essa doença, graças a Deus, né? E aí já resumi tudo como é a doença, né? Só citando o meu próprio exemplo. Então, ela é uma afecção generalizada que se acompanha de anemia, destruição das hemácias e presença da sua forma jovem ou imatura, que é chamada de eritroblasto. Por isso que o nome da doença é eritroblastose fetal, porque vai ser encontrado muitos eritroblastos, que são as formas jovens ou imaturas das hemácias, na circulação periférica e com atividade persistente e anômala de focos extramedulares de hematopoese. E aí decorre originariamente de incompatibilidade sanguínea materno-fetal e tem como elemento desencadeante os anticorpos da gestante, específicos para antígeno localizados na hemácia do concepto. A incompatibilidade pelo sistema BO é responsável pela maioria dos casos, e a discordância RH se atribui contingente expressivo de conceptos seriamente afetados. Então, basicamente, é por conta dessa incompatibilidade do RH positivo e RH negativo. E aí a incidência, né, dessa doença, ela diminuiu muito, justamente por conta dessa imunoglobulina anti-D, como eu citei o meu exemplo, né, fui salva, tá? E aí a etiopatologia da doença, né? Está afirmada, para a ocorrência dessa doença é preciso haver a incompatibilidade sanguínea materno-fetal, a aloimunização materna, a passagem de anticorpos da gestante para o organismo do feto e também que tenha a ação desses anticorpos maternos no concepto. E aí, para a gente entender um pouco melhor como funciona, tanto essa doença quanto a profilaxia dela, é importante que a gente conheça o sistema RH, já que ela é decorrente dessa incompatibilidade e, no caso, o concepto, que é o feto, ele vai possuir a herança paterna, que vai estar ausente no organismo da gestante, ou seja, o pai vai ser RH positivo, a mãe sendo RH negativo, então vai haver esse contato caso o bebê nasça RH positivo. Tem chance do pai ser RH positivo, a mãe negativo e o bebê nascer negativo? Sim, tem sim, e a gente vai ver aqui daqui a pouco, tá? E aí, no caso do sistema RH, ele fala aqui que foi que Fisher e Hayes propuseram em 1946 que 3 genes seriam responsáveis pela codificação dos 3 maiores antígenos do sistema RH, que aí é o D, o Czão Czinho, Ezão Ezinho, eu vou chamar assim, né, para diferenciar. E depois eles viram que os principais são o D e esse aqui, Czão Czinho, Ezão Ezinho. Aproximadamente 55% dos indivíduos são heterozigotos prolocus D. Nesse caso, apenas 50% dos fetos serão RH positivo e assim passíveis de serem atingidos pelo anticorpo materno, que é isso daqui que mostra esse quadro. É o seguinte, vamos lá. Se você for RH positivo, tem 2 formas para você ser RH positivo. Você ser Dzão, que é chamado de homozigoto, quando você tem os 2 Dzão, tá? Assim. Ou você ser Dzinho. Se você for Dzinho, esse Dzinho vai ser determinante pro negativo. Então, no caso, se o pai for Dzinho, o filho tem 50% de chance de ser RH positivo e 50% de chance de ser RH negativo. No caso, se ele se ele pegar o Dzão, né, Dzão, ele vai ser positivo. Se ele pegar Dzinho com Dzinho, ele vai ser RH negativo. No caso do pai ser um RH positivo homozigoto, então ele só tem o D,
Então, o filho vai ser 100% positivo, porque sempre vai ser Dzão, Dzinho, sempre, certo? E aí, no caso do filho ser RH positivo, se ele não for imunizado, ele pode ter a doença. Se ele for RH negativo, ele vai nascer normal, certo? No caso dele ser homozigoto e o filho ser 100% positivo, ele tem a chance de nascer com essa doença, né? E aí a gente vai ver que é sempre na segunda gestação, a gente vai ver o porquê disso. Então, como a gente viu na questão da etiopatogenia, para ocorrer essa doença, é preciso, que nome difícil, etiopatogenia, porque quer falar etiopatologia, que eu não sei se dá no mesmo, porque etio é a origem, né? Patogenia e patologia, eu não sei se dá no mesmo, mas você fica querendo falar etiopatologia, mas é etiopatogenia, que foi que a gente viu aqui, ó. Esses três aqui, etiopatogenia. Pronto, falei rápido, consegui. Aí, no caso da aloimunização materna, ela é ocasionada pela administração de sangue incompatível ou, subsecutivamente, a gestação de produto RH discordante. Ou seja, por exemplo, vamos ver um caso que um bebê RH negativo, o primeiro. É a primeira vez que a mãe engravida e o bebê é RH positivo. A chance desse bebê nascer com a doença é se essa mulher já tiver entrado em contato com alguma coisa RH positivo, tipo uma transfusão sanguínea. Se ela fez uma transfusão sanguínea errada, deram um RH positivo para ela, errado, um sangue RH positivo, e aí ela entrou em contato, então ela produziu os anticorpos, né, que é o IgM, e quando ela entrar em contato novamente, ela vai produzir o IgG. E aí esse feto pode não, eu acho que é 100% de chance dele ser, né? Porque tem que ter, além, se houver a passagem e a ação desses anticorpos, ele vai ter a doença. E na gravidez subsequente, né? Como foi no meu caso. A mãe teve o primeiro bebê, RH positivo. O segundo bebê, se ela não tomar aliás, a imunoglobulina anti-D, eu fico querendo falar anti-imunoglobulina, né? Aí você está dando o contrário. É a imunoglobulina anti-D, ela precisa tomar, certo? Sim, aí a gente se pergunta, né? Porque quando a gente estuda, a gente sabe que não há contato do sangue fetal com o sangue materno. A gente estuda isso. Então, como é que vai afetar essa mãe, né? Porque como é que ela vai criar esses anticorpos? Ela precisa ter contato com o sangue do bebê. E aí o que acontece? Existem as hemorragias feto-maternas, que são espontâneas e ocorrem com frequência e volume acentuado durante a evolução da gravidez. Na maioria dos casos, a carga antigênica do antígeno D das hemácias fetais é insuficiente para estimular o sistema imunológico materno. Todavia, no caso da hemorragia feto-materna do parto, ou excepcionalmente vigente grande hemorragia feto-materna antinatal, os linfócitos B maternos passam a reconhecer o antígeno D. A produção de anti-D materno é inicialmente de IgM. No caso, né, os anticorpos para o antígeno D na mãe, ela primeiro vai produzir IgM, como qualquer outra infecção que a gente conhece. O primeiro contato, que é a infecção recente, você produz IgM. E aí vai ser um IgM de curta duração, com rápida mudança para a resposta IgG. A memória dos linfócitos B, então, espera a nova exposição antigênica que ocorrerá na gravidez subsequente, como eu já tinha dito. Se estimulados pelo antígeno D dos eritrócitos fetais, esses linfócitos rapidamente proliferam e produzem anticorpos IgG que elevam os títulos maternos. Então, nessa imagem daqui, ele está mostrando a questão desse mecanismo, né, de aloimunização. Então, aqui a gente tem, né, o bebê com as suas hemácias RH positivo, a mãe com suas hemácias RH negativo, ocorre aquela hemorragia feto-materna, as hemácias
positivas têm contato com o sangue, e aí o sangue da mãe, né? E aí vão produzir os anticorpos, e esses anticorpos vão conseguir passar pela barreira placentária. E aí agora ele vai falar sobre a passagem de anticorpos da gestante para o organismo fetal. Os anticorpos dos vários sistemas de grupos sanguíneos que se encontram na fração IgG, que são nomeados imunes, incompletos ou bloqueadores, atravessam a placenta. Os IgM e IgA, chamados anticorpos naturais ou completos, não passam para o organismo fetal. Aí que está a chave da questão do porquê que vai ser o segundo bebê que vai ser infectado. Então, porque o IgM não vai passar, né? Só o IgG. Então, só quando ela tiver contato novamente que esse IgG vai ser ativado. A transferência de anticorpos da mãe para o filho é feita através da placenta e apenas do IgG, o qual se liga ao receptor Fc da membrana plasmática do trofoblasto. O transporte é realizado por endocitose receptor mediada. Aqui, a gente vai ver a passagem dos anticorpos maternos IgG através do trofoblasto por endocitose receptor mediada. Circulação materna. A gente vai ter aqui primeiro a ligação de IgG ao receptor Fc, a formação do vacúolo endócito, o transporte através do trofoblasto e aqui é a exocitose no lado fetal do trofoblasto, tá? Isso aqui é um trofoblasto, prazer, trofoblasto. Bonito. Então, a ação dos anticorpos maternos no organismo fetal. Os anticorpos maternos passando para o feto vão, em virtude da reação específica antígeno-anticorpo, produzir a hemólise de suas hemácias, ulteriormente a dos eritrócitos do recém-nascido e, segundo a subclasse de IgG, intensidade do fenômeno condicional aos diferentes quadros clínicos da doença. Então, vai depender muito da quantidade de IgG que passou e tudo mais. E aí, gente, vai ocorrer uma série de complicações com esse bebê, né? A gente vai ter a hidrópsia fetal, que apresentam-se os recém-nascidos muito deformados pela infiltração edematosa, que lhes invade o corpo inteiro. Então, vai ter uma ascite, vai ter fígado e baço crescidos, e aí vai ter muitos natimortos, vai ter uma icterícia grave, uma anemia grave. Então, assim, é realmente uma doença bem complicada. Esse capítulo é bem grande, tá? Ele traz muita coisa, assim, de exames e tudo mais, que não é, assim, tão interessante para a enfermagem, que a gente deve saber, conhecer e tudo mais, mas que não é de nossa competência, né? Fazer esses exames, o rastreamento, o diagnóstico, o tratamento, etc. Mas que a gente precisa conhecer para poder prestar uma assistência melhor. Então, olha só como é grande. Eu acho que é um dos maiores capítulos dessa parte. Eu já li vários e esse daqui tá bem grande. Então eu vou terminando por aqui esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse de estudar mais comigo, também pode seguir lá no Instagram, @quero-ser-parteira, também no Facebook, Quero Ser Parteira. E é isso, gente, eu aceito beijos pra vocês. Vamos à luta, vamos estudar e vai dar tudo certo.